Se você é aquele perfil que começa as coisas e nunca termina, tem essa sensação de começar empolgado, seja relações, seja método, ou metas, objetivos ou jornadas, então provavelmente você sonha muito mais do que você faz. E existe um problema que faz com que você haja dessa forma, e esse problema se chama Síndrome do Encantamento. Porque Síndrome do Encantamento é um fenômeno que ocorre para quem se apaixona muito mais por uma ideia. E o que seria? Te aprovo em 3 meses. Esse material aqui, se você comprar, você vai dar conta não sei quantas vezes no seu edital. Tem uma ferramenta aqui que é maravilhosa, tem esse método que não sei o que vai fazer com que você vença todos os seus problemas. E assim você vai acumulando, tá lá num grupo, quem tem isso para me doar, quem tem aquilo para me doar, vamos compartilhar isso, vamos... E assim você vai levando, aí você pega ali um pouquinho todo empolgado, fica se dedicando um tempo a essa ideia, a essa novidade, e aí não dá nem de uma semana, geralmente de uma semana, mais ou menos até 30 dias, daqui a pouco você realmente já perdeu novamente esse encantamento por essa ideia e começa a agir de novo em cima de um novo ciclo, né? A pessoa que conta muito com motivações rasas, que não entende que há coisas muito mais embaixo do iceberg do que simplesmente acredita ter. São casos, de repente, de outras coisas muito mais sérias que precisam ser lidadas do que como é simplificado por aí. Então, essa ideia de fórmulas e rapidez, sem a gente ter tantos dramas, sem a gente ter tanta dificuldade e que te vende essa ilusão, te encanta, te ilude. Mas assim que surge o seu primeiro obstáculo, você desanima e percebe que as coisas não são bem assim. Eu fiz uma live esses dias com os meus alunos falando um pouquinho sobre o percentual grande que eu tenho de estudantes ou de pessoas que me seguem, que são analfabetos funcionais e até confundem com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que foi bem interessante eu abrir a mão deles, o porquê também que às vezes ocorre uma evasão mental, se evadem ou fogem dos estudos, né? Há vários conceitos que a gente pode estar inserindo aqui, mas hoje a gente vai mais focar nessa forma mais simplificadas em relação a essa síndrome, que é por isso que talvez você esteja acumulando muita coisa, e mesmo que você tem alguém te orientando, te ajudando, você fica um pouquinho empolgado, daqui a pouco você já começa a caçar um monte de coisas porque você precisa de um novo encantamento, achando que tem que se motivar. E como é que você pode fazer? Como é que você pode não ficar alimentando esse encantamento, não se empolgar e depois surgir obstáculos e largar? A dica que eu vou te dar escolha só um projeto. Se escolheu ali, focou na sua direção, para evitar ficar andando em círculos ou patinando, né? A sua jornada fica mais zigue-zague, você não sai do lugar. Então, de repente, se você veio até nós, isso aqui é para os meus alunos que estão com a gente, e aí você adequa aí também no seu dia a dia, vocês que seguem a gente aqui no canal ou nas minhas mídias. Você vai escolher um material só, tá? Vai escolher um tipo de método, lembrando que se você tiver transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou for um analfabeto funcional, estudos como ciclo de estudos, cronogramas muito cheios de detalhes, começar os seus estudos através da leitura, sem desenvolver algumas áreas que estão com bastante déficit, você não vai dar conta desse tipo de método. Já deixo bem claro aqui, não vou me aprofundar para o vídeo não ficar longo, tá? Então, procure tentar fazer uma adaptação em algo que seja muito mais parecido com a sua necessidade, não uma cópia do que você vê por aí. Se você tiver nessa linha que eu especifiquei, transtorno de déficit de atenção, ou for analfabeto funcional. Quem que é um analfabeto funcional? Aquela pessoa que veio, que foi alfabetizado de modo muito ruim, geralmente de escolas estaduais, né? Não desenvolveu o hábito à leitura,
não teve os pais ali, porque trabalhavam bastante, que se empenhasse nos estudos, não conseguiu desenvolver a sua análise crítica em relação aos textos que são estudados. Obviamente que ao levar para o material imenso de PDF, você que está nessa situação, você realmente vai perder muito mais rápido ainda todo esse seu encantamento. Então, vamos também considerar esse ponto aqui, só para ficar um vídeo um pouquinho mais completinho, tá? Feito isso, fazendo essas avaliações, essa análise em relação a como você vai iniciar, procure começar as suas coisas de um modo bem ativo, bem mais criativo, e saia de tudo quanto é grupos que alimentam essa síndrome. É como se você fosse um alcoólatra, e aí você está participando dos alcoólatras anônimos, né? Um dia por vez, você vai sair de todos os grupos que incentivam esse acúmulo de material, incentivam ideias milagrosas e métodos repetitivos. Vai fazer um corte, né? Porque você se transformou numa pessoa com uma certa toxicidade. Você vai ter que fazer um corte em relação a isso, que alimenta essa síndrome. Vai escolher um material, um método, vai focar somente naquilo e o prazo que vai ter para você passar dessa abstinência vai ser numa média de 40 dias. Mas para isso, realmente, se você estiver disposto a se livrar dessa síndrome, você vai ter que fazer essas readequações para de fato perceber a sua evolução acontecendo. Vai surgir as suas dificuldades, vão surgir os obstáculos. Na hora que você sentir que você está querendo invadir, correndo para alimentar novamente a sua ideia, para acumular outras coisas, você vai parar, coloca aqui, escreve o que eu estou explicando aqui para você, vai parar, vai conversar mentalmente com você, vai ver esse vídeo novamente, respirar e compreender que é simplesmente essa síndrome falando mais alto. É a empolgação falando mais alto, tá bom? Então, enquanto perdurar esse tipo de ação, basta você seguir essa sequência que eu estou te passando, tá bom? Desejo-lhe boa sorte e compreenda que as pessoas que são disciplinadas, elas não contam com boa vontade e nem contam com a empolgação, porque essas duas coisas não vão te ajudar a alcançar aquilo que você tanto deseja. Mas sim ter noção e aprender a se automonitorar, autoavaliar, inteligência emocional, principalmente humildade intelectual. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acredita que estão precisando compreender o que é que acontece com quem começa as coisas e não consegue chegar ao final. Tenta adaptar isso em outros aspectos da sua vida também. Fica de olho, anote. Acredito que muita coisa vai melhorar com você após esse vídeo. Deixa um joinha, segue o canal. Um beijo, abraço forte de ursa. Fiquem com Deus.